E para nos ajudar a perceber todos estes aumentos, temos connosco em estúdio Nuno Rico, economista da DECO Proteste. Nuno, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Portugal. Como é que as famílias estão a reagir a este aumento das taxas de juros? A DECO tem recebido muitos pedidos de ajuda? Sim, tem havido um crescente de pedidos de ajuda para conseguir lidar com estas subidas. Nomeadamente, e nos últimos meses, o que estamos mais a registrar é as famílias que estão a tentar negociar os seus contratos junto dos bancos e ou estão a obter uma resposta que não é satisfatória ou então tentam perceber que se compensa aquilo que o banco lhe propõe. O que está a acontecer atualmente às famílias é que muitas aproveitaram ou conseguiram reunir com poupanças durante o tempo da pandemia e nos últimos anos, e aproveitaram as taxas de juros baixas também para reunir mais algumas poupanças, utilizaram essas poupanças atualmente, nos últimos meses, para atenuar esta subida, só que nós vamos agora começar a entrar na segunda onda de subidas, de atualizações de taxas de juros. Por exemplo, quem tem um contrato de Euribor 12 meses, há um ano atrás, tinha uma taxa, o valor de Euribor a rondar os 0,8 e atualmente vai enfrentar um valor de Euribor muito provavelmente acima dos 4%. Ora, é um agravamento de mais de 3 pontos percentuais em apenas um ano. É muito difícil as famílias portuguesas se conseguirem adaptar a esta subida num curto espaço de tempo, como está a acontecer. A que se soma ainda a questão da inflação. Atualmente os orçamentos familiares estão a ser, digamos assim, atacados, estrangulados de duas formas. Por um lado, pela subida das taxas de juros. Temos aqui, como disse há pouco, mais 3 pontos percentuais em pouco mais de um ano. É uma subida 3 vezes mais rápida do que aquela que aconteceu entre 2005 e 2008. E, por outro lado, temos a inflação, porque apesar dos valores de inflação estão a diminuir, é uma acumulação em relação aos 7, 8% do ano passado, estamos ainda a acumular mais 4%, portanto, estão a subir mais devagar. Há pouco estávamos a ver um estudo que dizia que há cada vez mais pessoas a colocar a casa à venda porque de facto não conseguem aguentar a subida da prestação. A EDECO confirma esta realidade? Têm-vos chegado pessoas nessa situação também? Sim, muitos dos contactos que estamos a receber são pessoas que, por exemplo, a resposta que recebem por parte do banco é vamos lhe atribuir um período, e posso dizer que isto é uma proporção de 1 em cada 3 contactos. Coloca a sua casa ou o seu imóvel à venda, entretanto nós atribuímos aqui um período de carência, ou seja, no qual só paga juros de cerca de 2, 3 anos e aproveita enquanto o mercado está em alta e coloca a sua casa à venda. O problema que tem é como é que depois vai essa família, que se conseguir vender a casa, conseguir adquirir outra, considerando os atuais valores do imobiliário. E quais são os apoios que estão disponíveis neste momento para estas famílias que têm dificuldades em pagar a prestação da casa? Atualmente aquilo que está em vigor é o regime de juros bonificados, ou seja, através do programa Mais Habitação, o governo português criou um sistema em que permite bonificar os juros para famílias que preencham um conjunto de condições. E o problema começa exatamente aí, é que nós temos cerca de 9 condições, todas elas exclusivas, para aceder a este apoio. E depois tem a ver com o valor... Muita gente fora, é isso? Muita gente fora. Houve alterações na lei entre a versão inicial e a versão final que ainda permite mais excluir possíveis candidatos. E o problema este é o primeiro, é o acesso. E segundo, é o valor, o próprio apoio. Para termos aqui uma noção, uma família que no último ano tenha tido um agravamento de 300 euros na prestação, se preencher todos aqueles critérios de acesso, terá no máximo cerca de 50 euros de bonificação nos juros. É por este motivo é que nós há 2 meses atrás apresentámos uma proposta que enviámos para o Governo e para os grupos parlamentares, em que o designámos como um travão à prestação, que era uma proposta que basicamente dá o poder ao consumidor para que ele possa travar, fazer uma paragem na evolução do seu contrato de crédito à habitação e no valor da sua prestação, com uma condição de acesso muito mais abrangente do que aquelas que nós temos. A única condição de acesso era ter um agravamento mais do que 3 pontos percentuais no seu contrato, em relação ao inicialmente contratado, e ter uma taxa de esforço acima dos 35%. Isto permitiria que, a partir do momento em que eu preenchesse aquelas condições, o meu contrato não subia mais a prestação e era o prazo do contrato que passa a oscilar. É uma medida muito simples e que tem uma enorme vantagem, muito fácil de aplicação, é que não vai custar €1 ao Orçamento de Estado português. E acham que o Governo, de facto, deveria avançar com, eventualmente, essa medida ou outras para, de facto, reforçar o apoio às famílias, tendo em conta que ouvimos hoje vamos ter ainda mais subidas das taxas de juros? Sim, este cenário das taxas de juros vai continuar e é importante que as pessoas lá em casa percebam isso, que pelo menos até ao final do 3º trimestre, princípio do 4º trimestre deste ano, estamos lá de setembro a outubro, este cenário de subida vai continuar. Depois teremos talvez uma correção, assim apontam os mercados para uns voos, mas mesmo assim estamos a falar de médias de Euribor acima dos 3% durante o próximo ano. Há quem diga que 2023 será o pior ano. 2023 será o pior ano,
eu diria mesmo que este segundo semestre de 2023 vai ser muito complicado para muitas famílias, por causa destes fatores que eu já há pouco referi. Continuar da subida das taxas de juros, por um lado, por outro lado, a inflação, que continua ainda elevada. Estas medidas que nós apresentámos, que a DEC Proteste apresentou, seriam de muito fácil aplicação. Estamos a falar apenas de uma alteração da forma de cálculo da prestação, que são modelos financeiros de cálculo financeiro que são conhecidos, inclusive houve propostas semelhantes na banca portuguesa há 15, 20 anos atrás, e tem a enorme vantagem então de uma imediata aplicabilidade e de não custar então, como eu referi também, qualquer tipo de custo ao Orçamento de Estado. O regime de juros bonificados, estamos a falar de cerca de 400 milhões de euros que está previsto. Ora, que é um investimento de todos os contribuintes para suportar esta ajuda a este grupo de consumidores. E, além disso, este regime permitiria uma aplicabilidade muito rápida e que é necessária neste momento. Estamos a falar de necessidade de medidas, eu diria, nos próximos dias ou mesmo semanas, porque à medida que os meses estão a passar, as famílias estão a ver os seus contratos a serem renovados e começam, muitas famílias que conseguiram acomodar a primeira subida, não estão agora preparadas ou já não vão conseguir aguentar acomodar a segunda subida. E é uma situação que poderemos ter aqui um grave problema social, espero eu que não na mesma medida daquilo que aconteceu em 2011 a 2013, mas poderemos ter esse cenário nos próximos meses. Ou seja, devia o Governo fazer mais, sobretudo nesta altura? Sim, devia o Governo fazer mais, porque claramente, apesar da medida dos juros bonificados ser uma medida positiva, é bem intencionada, o conjunto enorme de condições para conseguir aceder a esses juros bonificados limitem muito o seu alcance. Além disso, também está muito limitado em termos do próprio apoio em si. Estamos a falar de um apoio muito limitado, como digo, num cenário de 300 euros, apenas um apoio de 50 euros. O nosso travão à prestação, segundo as simulações que nós já fizemos, permitiria às famílias poupar mensalmente cerca de pelo menos o dobro daquilo que é o apoio dos juros bonificados, o que já ia traduzir num apoio que poderá ser essencial para muitas famílias para manter a casa. Quem fica de fora de todos estes apoios que já mencionámos, o que é que pode fazer? Porque ainda há algumas armas. Pode haver aqui renegociações, por exemplo, com os bancos. Sim, essa é a principal arma e principalmente os consumidores não deixarem ou não chegarem à situação de incumprimento. Porque, para se ter uma noção, a partir do momento em que se entra numa situação de incumprimento, o poder negocial do consumidor cai por terra, completamente. Portanto, não tem... Ter uma atitude preventiva. Exatamente, ter uma atitude preventiva. Se a partir do momento, ou quando eu recebo a minha revisão da prestação, verifico principalmente se ultrapassar os 35% da minha taxa de esforço. Ou seja, eu olho para o meu orçamento mensal e verifico se aquela prestação ultrapassa os 35%. Imediatamente contactar o banco, mostrar as condições que tem e tentar alcançar uma solução que tente encaixar a prestação àquilo que é a realidade do orçamento das famílias. Olhar para a concorrência, eventualmente? Olhar para a concorrência e mesmo utilizar essa concorrência. Se necessário, ponderar, transferir o seu contrato. Repare que no ano de 2023 as transferências, os custos de amortização antecipados estão isentos por uma lei que está em vigor desde novembro. E isto permite também tentar de alguma forma aqui utilizar a concorrência a favor do consumidor, mas principalmente tentar encontrar uma solução que pode, por exemplo, passar, e isto era uma sugestão que eu gostava de deixar aqui, por uma taxa fixa de curto prazo. Estamos a falar de 2, 3 anos. Enquanto estivermos a viver estes períodos turbulentos, ter aqui um seguro de poder até inclusive ter, desde que também consiga obter um valor que seja competitivo, geralmente um valor abaixo daquilo que é o Euribor 12 meses como referência. Essa pode ser uma solução, mas principalmente ser proativo e evitar de cair na situação do incumprimento. E para todos aqueles que estão a pensar em comprar casa, que cuidados devem ter, Nuno? Neste momento, acho que não é só agora, mas comprar casa é uma decisão que deve ser muito ponderada, principalmente se recorrer ao crédito. Olhando para os seus rendimentos, verificar a estabilidade desses rendimentos e ver, principalmente, nós na altura, em 2018, 2019, começámos a passar muito a mensagem de que cuidado que as taxas de juros negativas é algo excepcional, não é o normal de acontecer. E as pessoas deviam se prevenir e preparar para umas subidas de Euribor. Poderemos estar a atingir um pico de subida em breve, mas principalmente olhar para se eu tenho capacidade financeira, se a minha prestação continuar a subir, se isto consegue encaixar no meu orçamento familiar. E ponderar e escolher muito bem, porque os preços imobiliários, infelizmente, continuam muito altos. Portugal é o 5º país da União Europeia onde o esforço para comprar casa é mais elevado em função do salário. E não parece haver tendência para que isso mude. Nuno Rico, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Obrigado. E uma boa noite. Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.